Você já parou para pensar no que vai acontecer quando esta vida, com todas as suas correrias, preocupações e conquistas, simplesmente acabar? Não, eu não estou falando de religião, de dogmas ou de rituais que você talvez conheça. Estou falando de uma realidade inevitável, uma verdade eterna, que transcende qualquer placa de igreja ou filosofia humana. A Bíblia afirma, e a eternidade confirmará, que todos nós, sem exceção, compareceremos diante de um trono, o trono de Cristo. E nesse dia, a cortina vai cair. Não haverá mais máscaras para nos escondermos, não haverá desculpas bem elaboradas, nem um segundo de tempo extra para repensarmos nossas escolhas. Haverá apenas você e Jesus, olhos nos olhos. Imagine só, naquele momento, não fará a menor diferença se você foi uma celebridade aplaudida por milhões ou alguém que viveu no completo anonimato. Não importará se você frequentou fielmente uma igreja todos os domingos ou se nunca pisou em uma. Diante daquele olhar, a única moeda que terá valor, a única coisa que realmente contará, será a verdade nua e crua do seu coração exposta diante de Deus. Toda a sua jornada, cada intenção, cada palavra dita ou silenciada, tudo será revelado. E é por isso que a grande, a aterrorizante e, ao mesmo tempo, a mais libertadora pergunta que ecoará pela eternidade é esta: você está preparado para responder? Antes de mergulharmos fundo nas 3 perguntas que definirão o seu destino eterno, quero te fazer um convite rápido. Se você sente que esta mensagem já começou a falar com você, se algo aí dentro se moveu, digite "Eu preciso ouvir" aqui nos comentários. E garanto a você, fique até o final, porque a revelação que virá pode redefinir completamente o seu futuro. Vamos continuar, porque acredite, esse dia virá. Para mim, para você, para todos. Ele chegará mais cedo ou mais tarde, e a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, escapará desse encontro. A questão não é se vai acontecer, mas como você estará quando acontecer. A primeira pergunta: o que você fez com o meu filho no dia em que todos estiverem diante do trono? Não será perguntado qual igreja você frequentou, quantos cultos você participou, nem quantos versículos você decorou. Jesus não estará interessado na sua filiação religiosa ou no nome da sua denominação. O que ele perguntará é algo infinitamente mais profundo, mais pessoal, mais decisivo. O que você fez com o meu filho? Essa será a pergunta que dividirá os homens para sempre e não haverá como escapar dela. A resposta não estará na ponta da língua. Estará escrita nas atitudes, nos pensamentos, nas escolhas que você fez durante a sua vida. Porque Jesus Cristo não foi enviado ao mundo para ser um acessório da nossa espiritualidade. Ele foi enviado como o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em João 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não ofereceu uma ideia, uma religião ou um conceito. Ele ofereceu uma pessoa, seu próprio Filho. E a eternidade será definida por uma simples constatação: você creu, mas não de maneira superficial, não apenas com os lábios, mas com a vida. Você entregou o coração, a mente, os dias, os sonhos. Ou você ignorou o convite da cruz,
tratou o sangue derramado como se fosse algo comum, descartável, sem valor. Há um momento na Bíblia que nos ensina muito sobre isso. Quando Jesus está pendurado na cruz, 2 homens estão crucificados ao lado dele. 2 ladrões, 2 pecadores, 2 homens igualmente condenados pela justiça dos homens. Ambos viram Jesus sangrar. Ambos o ouviram falar. Ambos estiveram próximos do Filho de Deus em seu momento mais doloroso, mas apenas um respondeu àquela presença com fé. Em Lucas 23, versículos 39 a 43, está escrito: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que aquele homem fez com Jesus? Ele não teve tempo de se batizar, não frequentou nenhuma reunião, não conheceu doutrinas, mas fez o mais importante: reconheceu Jesus como Senhor, creu nele e entregou-se com fé genuína. Isso foi suficiente. Isso mudou seu destino eterno. Isso salvou sua alma. É sobre isso que será o juízo. O que você fez com o Filho que foi dado por amor. Você o tratou como um personagem histórico, como um mestre moral, como um curandeiro para os momentos difíceis. Ou você o recebeu como Salvador, como dono da sua vida, como aquele que merece sua obediência, seu amor, sua confiança total. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1. Se você quer mais conteúdos como este, e inscreva-se no canal para não perder nada. Há pessoas que se aproximam de Jesus apenas em momentos de desespero. Buscam milagres, provisões, respostas. Mas, quando as águas se acalmam, voltam à vida antiga. Usam o nome de Jesus como um remédio de emergência, mas não como um estilo de vida. E isso será exposto no dia do juízo. Outros até falam dele, frequentam cultos, têm aparência de piedade, mas vivem com o coração distante, mantêm áreas inteiras da vida fechadas à sua vontade. Nunca entregaram de fato o controle, nunca se renderam à cruz, nunca deixaram que o sangue do Cordeiro transformasse suas vontades. E então, no dia final, ouvirão a pergunta que corta a alma: o que você fez com o meu filho? E não haverá resposta aceitável se a cruz não tiver sido abraçada com fé e obediência. Essa é a pergunta que revela quem verdadeiramente creu. Porque quem crê, segue. Quem crê, obedece. Quem crê, ama. E quem ama Jesus, ama a sua palavra, guarda os seus mandamentos, renuncia ao pecado, luta contra a carne, vive pela fé. Essa pergunta revelará quem brincou com a graça e quem foi transformado por ela. Ela vai separar os que usaram o nome de Cristo como fachada dos que o proclamaram com a vida. É por isso que a resposta a essa pergunta precisa ser dada hoje, antes que o tempo se esgote. Porque quando os céus se abrirem e o trono for revelado,
já não haverá mais como decidir. Tudo estará consumado. O mundo oferece muitas distrações. Muita gente está ocupada demais para pensar em Jesus. Tem tempo para tudo, menos para Ele. Mas quando a eternidade bater a porta, essas prioridades serão invertidas com dor. Você pode ganhar o mundo, mas se ignorar Jesus, perderá a alma. Pode ser aplaudido por todos, mas se rejeitar o Filho, será rejeitado pelo Pai. Pode ter construído impérios, mas se não tiver edificado a vida sobre a rocha, tudo ruirá diante da eternidade. Essa é a hora de refletir o que eu de fato estou fazendo com o Filho de Deus. Estou me rendendo? Estou vivendo por Ele? Ou apenas fingindo que o conheço enquanto sigo meu próprio caminho? Não importa onde você esteve até hoje. Não importa quantas vezes caiu ou desviou. O que importa é o que você decide agora. Porque enquanto há fôlego, há chance. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Mas essa oportunidade não será eterna. O tempo da graça tem prazo. O convite da cruz tem urgência. E a pergunta já está ecoando no coração. O que você está fazendo com o meu filho? A eternidade será dividida com base nessa resposta. O céu será herdado pelos que entregaram a vida ao Cordeiro. O inferno será o destino dos que o rejeitaram. Não com palavras apenas, mas com atitudes, com indiferença, com rebeldia silenciosa. Deus deu o melhor do céu para salvar você. O sangue foi derramado. O preço foi pago. A cruz foi erguida. O túmulo foi vencido. A porta está aberta. Mas é você quem decide o que fazer com esse presente eterno. E um dia, diante do trono, essa pergunta não será feita em tom de acusação, mas de verdade. Com amor, sim, mas com justiça. E então, tudo dependerá do que você fez com Jesus enquanto ainda havia tempo. Se este vídeo tocar seu coração, clique no like, compartilhe com alguém especial e fique até o final para uma surpresa incrível. 2. A segunda pergunta. O que você fez com o que eu te dei? Você recebeu algo de Deus? Isso não é uma suposição, é uma certeza. Cada ser humano foi confiado com algo. Não importa o tamanho, não importa o alcance, não importa o reconhecimento que venha com isso. A verdade é que Deus nunca coloca um ser humano neste mundo sem um propósito, sem uma missão, sem recursos espirituais ou naturais para cumpri-la. E no dia do juízo, Jesus perguntará diretamente: o que você fez com o que eu te dei? Essa pergunta não virá com tom acusatório, mas com o peso da verdade. Porque o que recebemos não nos foi dado para ser enterrado, escondido, negligenciado ou usado para a própria glória. Foi confiado para frutificar, para abençoar outros, para glorificar o reino. O Senhor não avalia segundo padrões humanos. Ele não perguntará quantos seguidores você teve, quanto reconhecimento acumulou ou quantos aplaudiram suas obras. Ele quer saber se você foi fiel. A parábola dos talentos, registrada em Mateus 25, versículos 14 a 30, não é uma história sobre investimentos. É uma convocação à responsabilidade espiritual. Um senhor confia talentos a 3 servos. Um recebe 5, outro 2, outro apenas 1. Ele se ausenta e, ao voltar, cobra o que foi feito com o que havia entregado. 2 servos multiplicam
um em terra. E a sentença que ecoa daquele encontro é clara. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel, no pouco sobre o muito te colocarei. Mas ao que nada fez, a resposta foi cortante. Servo mau e negligente. Note, não foi chamado de perverso, nem de rebelde, mas de negligente. Isso revela algo profundo. A omissão, diante da responsabilidade, é tão grave quanto a transgressão aberta. O céu não será lugar para justificativas do tipo: eu tive medo, eu não sabia falar bem, ninguém me apoiou. Deus não exige dos seus filhos perfeição, mas exige fidelidade. Quantas vezes Deus colocou algo em suas mãos? Tempo, saúde, conhecimento, influência, palavras, dinheiro, dons espirituais, e você desperdiçou. Quantas oportunidades de consolar alguém, de orar por alguém, de abençoar um necessitado, de falar de Cristo foram ignoradas, porque você achou que não era o momento, que era incômodo demais, ou porque preferiu o conforto do silêncio. O tempo que recebemos também é um talento. Cada dia que nasce é uma semente, e o que fazemos com ela dirá muito sobre quem somos diante do Senhor. Há pessoas que enterram anos de vida em frente a telas, em conversas vazias, em rotinas fúteis. E quando o Mestre retornar, e ele vai retornar, tudo isso será mostrado. O que foi frutífero será recompensado. O que foi estéril será julgado. E ainda há os dons que você recebeu. Há quem tenha recebido o dom de ensinar, de aconselhar, de evangelizar, de interceder, de liderar, de acolher, de servir com generosidade. Muitos, com medo ou apatia, enterraram seus dons no campo do depois. Não começaram, não arriscaram, não multiplicaram, não colocaram a serviço do reino. O dom ficou lá guardado, enferrujando sob o solo da procrastinação. E quando o Senhor perguntar: o que você fez com o que eu te dei, não será possível culpar as circunstâncias. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia é uma vida que não cumpriu o seu propósito. E é exatamente isso que Jesus irá julgar: o quanto você correspondeu à confiança que Ele depositou em você, o quanto você se levantou quando Deus te chamou, mesmo com medo, o quanto você usou o pouco que tinha com fidelidade, sabendo que o dono da obra era Ele. Mas essa mensagem também carrega esperança, porque se você ainda respira, ainda há tempo. O servo negligente da parábola não teve outra chance, porque o tempo dele já havia se encerrado, mas o seu ainda não. A graça de Deus ainda está sobre você e o Espírito Santo ainda sussurra: levanta-te, multiplica o que eu te dei. Volta ao teu chamado, tira do baú aquilo que você enterrou. Não importa quanto tempo passou, nem o que deixaram de reconhecer em você. O que importa é o que você ainda pode fazer hoje com humildade e temor. Há um mundo faminto de Deus lá fora, gente perdida, desesperada, aflita, e você carrega algo que pode abençoá-los. Às vezes, não é muito. Às vezes, é só uma palavra, uma oração, um gesto. Mas Deus transforma o pouco nas mãos do servo fiel em um rio de provisão para muitos. Os 5 pães e 2 peixes de um menino anônimo alimentaram milhares porque foram entregues. O azeite da viúva encheu muitas vasilhas
porque foi derramado com fé. O que você tem pode parecer pouco, mas nas mãos certas é milagre. Por isso, não enterre mais os seus talentos. Não despreze o que o céu confiou a você. Não diga que é tarde demais. Não olhe para os outros como se Deus tivesse sido mais generoso com eles. A fidelidade não está na quantidade, está na entrega, está na disposição, está na coragem de obedecer, mesmo quando ninguém vê. E no dia do juízo, essa pergunta virá como uma lâmina espiritual. O que você fez com o que eu te dei? Que você não precise abaixar a cabeça. Que suas mãos não estejam vazias. Que seus dias não tenham sido enterrados em desculpas, que você tenha colhido frutos do seu chamado e que com humildade, mas com alegria, possa ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Você não foi colocado neste mundo por acaso. Tudo o que Deus te deu, o corpo que você tem, a história que você viveu, os recursos que chegaram até você, os dons que fluem da sua alma, tudo isso carrega um propósito eterno. E é com isso que o Senhor virá cobrar. E Ele fará isso não porque quer castigar, mas porque Ele confiou. E Ele sempre espera a fidelidade daqueles a quem confia. O reino de Deus não é mantido por celebridades espirituais, mas por servos fiéis que fazem no secreto, que trabalham, mesmo sem aplausos, que dizem sim, mesmo quando ninguém mais quer ir. E talvez seja esse o chamado mais urgente para você agora: voltar à responsabilidade que um dia foi entregue nas suas mãos. Porque o tempo passa e o Senhor virá, e Ele virá com a pergunta que ecoará pela eternidade: o que você fez com o que eu te dei? Quer fazer parte dessa jornada? Comente: eu estou pronto, e ative o sininho para receber todas as novidades. 3. A terceira pergunta. Você amou como eu mandei? No dia em que todos os olhos estiverem fixos em Cristo, quando não houver mais disfarces e o coração for completamente exposto diante da luz do juiz eterno, uma pergunta atravessará as camadas mais profundas da alma. Você amou como eu mandei? E essa pergunta não se referirá a sentimentos passageiros, nem a gestos performáticos, mas à essência do que você carregou no coração e expressou com a vida. Não será sobre quantas vezes você sorriu para os outros, mas sobre quantas vezes você estendeu a mão quando ninguém mais quis tocar. Jesus não nos deixou apenas mandamentos sobre doutrina ou conduta moral. Ele deixou um novo mandamento, um que resume a lei e os profetas, um que revela quem verdadeiramente nasceu de novo. Em João 13, versículo 34, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Não como o mundo ama, não como convém, não como sentimos vontade, mas como Ele nos amou, com entrega, com compaixão, com perdão, com sacrifício. E no dia do juízo, esse amor será pesado. Haverá quem diga: Senhor, eu fiz parte do ministério, eu cantei no coral, eu preguei em nome do Senhor, eu conhecia a Bíblia, mas o amor não esteve presente. Não houve espaço para misericórdia. O coração foi endurecido pelo orgulho, pela autoproteção, pela frieza. E diante do olhar de Jesus, essas obras perdem o brilho. Porque o serviço sem amor é como metal que soa, e como o sino que retine barulho,
Sem essência, movimento sem vida. O amor que Cristo exige não é teórico. Ele se expressa em atitudes práticas. Está presente quando você escolhe perdoar quem te feriu. Quando decide ouvir alguém mesmo estando cansado. Quando ajuda um irmão em necessidade, sem esperar reconhecimento. Quando prefere calar ao invés de ferir. Quando se importa com os invisíveis. Quando serve aos pequenos, como se estivesse servindo ao próprio Senhor. Jesus nos contou a história do bom samaritano em Lucas 10, versículos 25 a 37. Um homem foi espancado por ladrões e deixado quase morto à beira da estrada. Um sacerdote passou, viu e seguiu adiante. Um levita fez o mesmo. Homens religiosos conhecedores da lei, provavelmente zelosos nas palavras, mas faltava-lhes o que não se ensina em púlpito, misericórdia verdadeira. Então, veio o samaritano, alguém que na época era visto com desprezo, mas ele parou, cuidou das feridas, usou seus próprios recursos e levou aquele homem à hospedaria. E Jesus perguntou: qual destes três te parece ter sido o próximo? Amar, como Cristo mandou, é agir, quando seria mais fácil ignorar. É se colocar no lugar do outro. É ir além da conveniência. É cruzar fronteiras sociais, emocionais e espirituais para alcançar alguém com graça. E é isso que será perguntado diante do trono. Você passou pelo ferido ou você parou? Você ajudou apenas os que te interessavam ou você enxergou o valor daquele que nada tinha a oferecer? Não são poucos os que passaram anos em igrejas, mas nunca se permitiram amar verdadeiramente. Guardaram mágoas, alimentaram ressentimentos, negaram perdão, feriram com palavras, excluíram com o silêncio, julgaram com o olhar. E todas essas atitudes serão pesadas na balança divina. Porque quem foi alcançado pelo amor de Cristo precisa espalhá-lo. O amor verdadeiro não é seletivo, não é condicionado, não é interesseiro. Ele se doa mesmo quando não é correspondido. Você amou o seu inimigo. Você orou por quem te perseguiu. Você respondeu com bênção. Quando foi ferido, com maldição. Você se rebaixou para levantar alguém. Essas são as provas que o céu exigirá e não serão avaliadas em palavras, mas em ações. O amor, que apenas habita a mente, é ilusão. O amor que muda o mundo é aquele que sangra pelos outros. Cristo lavou os pés dos discípulos até os pés de Judas, o traidor. E isso nos ensina que o amor que ele espera de nós não escolhe terreno limpo para se manifestar. Ele brilha justamente quando tudo é escuro, quando o outro não merece, quando há dor, rejeição e desprezo. É ali que o amor cristão se revela autêntico. Não saia antes do final. Tem uma mensagem poderosa esperando por você. Curta e inscreva-se para apoiar o canal. O Espírito Santo confronta nesse momento a quem você ainda não perdoou, quem você tem evitado, quem você tratou com frieza mesmo, tendo a oportunidade de estender misericórdia. Que atitudes suas foram motivadas por orgulho, competição, vaidade. Amar como Jesus mandou não é uma sugestão, é uma ordem, é o sinal de que somos dele. E no juízo, essa será uma das balanças mais precisas à medida do seu amor
não baseado no que você sentiu, mas no que você escolheu viver. Porque haverá quem tenha feito grandes obras, mas o coração estava distante de Cristo. Serviu por obrigação, por imagem, por necessidade de afirmação. Mas o amor não estava lá. Não havia compaixão pelos perdidos, nem paciência com os fracos, nem bondade com os pequenos. E o céu não se impressiona com a aparência de santidade. Ele olha o coração que ama. Por isso esse é um chamado urgente à transformação. Amar não é algo que brota da carne, é fruto do Espírito. E se o amor de Cristo não está sendo gerado em você, é hora de buscar o altar, de clamar por mudança, de se despir do velho homem e ser revestido da natureza de Jesus. A fé verdadeira sempre produzirá amor verdadeiro. Não há como ser discípulo de Cristo e viver com o coração endurecido. Não há como andar com Jesus e permanecer indiferente à dor alheia. O amor é a evidência, é o selo, é a linguagem do reino. E um dia, diante do juiz, que amou até o fim, você ouvirá essa pergunta que atravessa todas as máscaras. Você amou como eu mandei. E nesse instante, não bastará dizer, mas eu senti algo bom pelas pessoas. A pergunta não será sobre sentimentos, será sobre ações e tudo estará registrado. Às vezes que você abraçou, às vezes que você desprezou, às vezes que você foi ponte, às vezes que você foi muro. É tempo de olhar para dentro, é tempo de clamar por um coração novo. Porque o amor que o céu espera de você não é o amor do mundo, mas o amor da cruz. O amor que perdoa 70 vezes 7. O amor que não se exalta. O amor que serve. O amor que morre para si mesmo todos os dias. Quando esse amor for encontrado em você, então, e só então, a resposta para essa pergunta será digna, porque o verdadeiro cristão não será conhecido pela força do seu discurso, mas pela profundidade do seu amor. 4. O momento da verdade, o livro será aberto, o momento chegará. O trono já estará diante dos olhos de todos. O Cordeiro glorificado em majestade e glória estará sentado e então algo acontecerá que fará o tempo silenciar e a eternidade prender o fôlego. Os livros serão abertos. Não é um simbolismo, não é uma linguagem poética. A palavra de Deus é clara. Em Apocalipse 20, versículo 12, está escrito: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E nesse instante não haverá mais o que esconder. Cada palavra não dita cada pensamento guardado, cada motivação por trás das boas ações, cada intenção oculta, tudo estará ali registrado com precisão e verdade. Os céus não erram. Deus não se esquece. O que você pensava que estava apagado, esquecido ou irrelevante será lido diante do trono, não com condenação arbitrária, mas com justiça perfeita. O texto sagrado diz que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E não estamos falando apenas de ações exteriores, mas daquilo que ninguém viu. Mas Deus
sempre soube. Porque Deus não julga a aparência. Ele sonda o coração, ele vê o que motiva, ele conhece o porquê. Essa verdade deveria estremecer o mais religioso dos homens, porque muitos vivem preocupados com a imagem que projetam, com o que as pessoas pensam, com os elogios que recebem, por serem piedosos ou espirituais. Mas diante do trono, Deus não será impressionado por reputações humanas. Ele julgará com base no que está escrito no seu livro, e o livro dele não erra. Ananias e Safira sabiam disso. Eles estavam entre os primeiros cristãos, viveram o início da igreja, a expansão do evangelho, o mover do Espírito, mas mesmo assim escolheram mentir ao Senhor. Em Atos 5, versículos 1 a 11, está escrito: Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E trazendo uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do campo? E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E ela caiu logo aos seus pés e expirou. O problema não foi a quantia, foi a mentira, a falsidade, a tentativa de enganar não apenas os homens, mas o próprio Espírito de Deus. O juízo de Deus não foi adiado. Ele veio para mostrar à igreja que o que está escondido diante dos homens está exposto diante de Deus. E quando os livros forem abertos, será exatamente assim. Não haverá possibilidade de manipulação, justificativa ou disfarce. Mas esse não é um convite ao desespero, é um chamado ao temor, um alerta ao arrependimento. Porque os livros ainda estão sendo escritos, a pena ainda está em movimento e você ainda pode hoje mudar o que será lido naquele dia. Enquanto o tempo da graça, permanece ainda a oportunidade de rever escolhas, de limpar o coração, de abandonar as máscaras, de viver com autenticidade diante de Deus. O que está sendo registrado hoje nas páginas eternas da sua vida. O que o céu está escrevendo sobre você, como estão os seus dias aos olhos do Cordeiro, porque o julgamento será baseado em verdade, não em intenção aparente. E cada ato será pesado não pela sua estética, mas pela sua essência. Por isso, a palavra nos ensina a viver com temor, a remir o tempo, a caminhar em santidade, a buscar um coração puro, não porque estamos tentando alcançar salvação por obras, mas porque os salvos vivem em reverência diante do Deus que tudo vê. E então, no meio dessa cena de profunda justiça, algo acontece que muda tudo. Apocalipse 20, versículo 12, continua dizendo: E outro livro foi aberto, o qual é o da vida. Aqui está a esperança que transforma o peso do juízo em glória eterna. Porque entre todos os livros que serão abertos, com registros de obras, de intenções, de escolhas, há um livro que é diferente. Um livro que contém nomes, não ações. Um livro que não registra o que foi feito, mas quem foi redimido. O livro da vida não é um compilado de conquistas espirituais. Ele é a lista dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro
os que creram em Jesus, os que entregaram a vida, os que se renderam, os que nasceram de novo. É o livro da graça. E quem tem o nome ali registrado não será condenado, mas acolhido com amor eterno. Se você acredita que este vídeo pode mudar vidas, deixe um like, compartilhe e comente. Amém. Para espalhar essa palavra. A justiça perfeita de Deus não ignora as obras, mas ela encontra sua conclusão na graça. Porque ninguém será salvo por merecimento, mas todos que estão em Cristo serão achados justos, e suas obras, mesmo imperfeitas, terão sido feitas em fé. Suas intenções, mesmo frágeis, terão sido entregues ao Senhor. Seus segredos terão sido confessados, lavados e apagados. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não precisa temer a abertura dos livros se o seu nome estiver escrito no livro da vida. E a única forma de garantir isso não é com religião, nem com esforço, nem com méritos. É se rendendo ao Senhor Jesus, confiando na cruz e vivendo em santidade como expressão da fé verdadeira. Não há neutralidade nessa cena. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. O juízo final não terá espaço para desculpas. O tempo da decisão é agora. A eternidade está à porta. E o céu pergunta: você está pronto para quando o livro for aberto? Se sua vida terminasse hoje, o que estaria registrado? O que você teria deixado escrito nas páginas eternas da sua história? Mentiras, omissões, disfarces ou arrependimento, fé, entrega, obediência. Essa é a hora de voltar para o Senhor, de clamar por misericórdia, de alinhar o coração com o reino, porque o tempo da graça ainda pulsa. Ainda há sangue no altar, ainda há perdão disponível. Mas quando os céus se abrirem e o trono for revelado, as páginas se fixarão para sempre e o que estiver escrito será lido com autoridade. Que o Espírito Santo encontre em nós um coração quebrantado. Que sejamos encontrados limpos, verdadeiros, comprometidos. Que nossos nomes estejam gravados no livro que a eternidade reconhecerá como o selo dos filhos de Deus. Porque quando o livro for aberto, não será o quanto fizemos que nos salvará, mas se pertencemos de fato àquele que tudo fez por nós. Os que ouvirão, vinde benditos de meu Pai. Naquele dia, quando tudo estiver consumado e os céus e a terra tiverem silenciado diante do trono, a voz que rompeu o silêncio dos túmulos e acalmou as tempestades voltará a falar. Mas desta vez será com um tom de ternura indescritível, de aprovação eterna, de amor pleno e incontestável. Em Mateus 25, versículo 34, está escrito: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essas palavras serão como água fresca na alma dos que foram rejeitados, como bálsamo sobre os que choraram, como descanso sobre os que carregaram a cruz sem aplausos. Serão o som mais doce jamais ouvido, o selo eterno da promessa cumprida, a entrada no reino, que não pode ser abalado, o lar definitivo da alma redimida. A Bíblia diz que essas palavras serão ditas pelo próprio rei, não por anjos, não por profetas, mas pelo próprio Cristo, o mesmo que foi crucificado, o mesmo que nos buscou
quando estávamos perdidos, o mesmo que nos sustentou no deserto, que nos visitou nas madrugadas de dor, que nos ergueu quando pensávamos em desistir. É Ele quem dirá: vinde, e esse vinde não será um chamado impessoal. Será um chamado direto íntimo, como o de um pai que espera pelos filhos, como o do noivo que aguarda sua noiva, como o do pastor que finalmente reúne suas ovelhas para nunca mais se separarem. Esse será o momento em que todas as lágrimas serão enxugadas, todo o cansaço será esquecido e todo o sofrimento encontrará seu fim. Aqueles que ouvirem essas palavras não serão os que viveram para si mesmos, nem os que buscaram reconhecimento terreno, mas os que renunciaram ao mundo para seguir o Mestre, os que andaram na contramão da cultura, os que perdoaram quando era mais fácil odiar, os que permaneceram fiéis quando seria mais simples abandonar a fé. Eles ouvirão o chamado para entrar, não porque merecem, mas porque creram, perseveraram e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. A herança mencionada ali não é algo construído pelos homens, é algo preparado por Deus antes da fundação do mundo. O reino não é improvisado. Ele foi arquitetado nos detalhes eternos da vontade divina. Cada espaço do céu carrega a marca do amor de Deus por seus filhos. E os que forem chamados a entrar não serão hóspedes temporários, serão herdeiros, terão direito à presença perpétua do Pai. Paulo chamou isso de a coroa da justiça. Em 2 Timóteo 4, versículo 8, ele disse: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa coroa não é feita de ouro, mas de obediência. Não é dada aos que venceram os outros, mas aos que venceram a si mesmos, aos que guardaram a fé, mesmo diante da perseguição, aos que disseram sim para Deus, quando tudo ao redor dizia não. É nesse momento que o servo fiel ouvirá aquilo que sempre desejou, a aprovação do seu Senhor. Não a fama diante dos homens, mas a aceitação do Rei Eterno. E esse será o verdadeiro galardão, ver a face de Cristo, não através da fé, mas com os olhos glorificados, não mais esperando, mas desfrutando, não mais clamando, mas adorando em plenitude. Haverá festa. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro, uma celebração santa onde o noivo se unirá de vez à noiva, a igreja lavada, purificada e adornada para ele. Não haverá mais separação, nem queda, nem tentação, nem dor. O pecado será apenas uma lembrança distante. A morte não terá mais domínio. A eternidade será habitada por aqueles que disseram sim ao chamado da graça e viveram como cidadãos do céu enquanto ainda estavam na terra. É impossível imaginar com exatidão o que será esse momento. Nenhuma linguagem humana consegue descrever a beleza de ouvir essas palavras: vinde benditos de meu Pai. Ser chamado de bendito por Deus, ser reconhecido por aquele que tudo sabe, ser convidado a entrar no reino, não como estranho, mas como filho, como herdeiro, como amado. E tudo isso mostrará de forma incontestável que vale a pena viver por Cristo, vale a pena negar a si mesmo, vale a pena abrir mão de prazeres passageiros, vale a pena ser incompreendido,
criticado, excluído, porque a recompensa não é deste mundo. Ela vem das mãos do rei. E quando ele entrega, ninguém pode tirar. Você pode estar lutando. Agora pode estar em um tempo de silêncio, de escuridão, de provação, mas continue. Não desista. O reino já está preparado. A eternidade já foi escrita. A mesa já está posta. O céu está de pé, esperando pelo momento em que os fiéis entrarão. E naquele instante, todo o peso da jornada se transformará em glória. A fé que foi seu escudo será transformada em visão. A esperança que sustentou seus dias mais difíceis se tornará realidade. O amor que te moveu a servir te abraçará com força eterna. E Cristo, o Rei dos Reis, te chamará pelo nome, te colocará no lugar preparado e te dirá: vinde, nada neste mundo pode se comparar a isso. Nenhuma riqueza, nenhum prazer, nenhum reconhecimento humano. O céu não será uma ideia, mas uma morada. Não será um sonho, mas um destino. E esse destino é certo para todos os que permanecerem fiéis até o fim. Não perfeitos, mas fiéis, não orgulhosos, mas arrependidos, não merecedores, mas dependentes da graça. A eternidade será doce para os que caminharam com Cristo, porque eles não serão apenas salvos da ira, mas herdeiros do reino. E essa promessa não é apenas bonita, ela é real. Ela é irrevogável para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, persevere, continue amando, continue crendo, continue obedecendo, porque no final, o que o mundo desprezou, Deus exaltará. O que o mundo esqueceu, Deus lembrará. E aqueles que foram fiéis no secreto serão honrados no trono. E quando essa voz soar, ela não será apenas ouvida com os ouvidos. Ela será sentida no espírito, no coração, em cada fibra da alma. Vinde benditos de meu Pai. Essa será a canção dos justos, o início de um novo tempo, o abraço eterno de Deus sobre os que o amaram até o fim. Enquanto é hoje, responda a Jesus. Você já ouviu a verdade, já contemplou a justiça, já vislumbrou o reino. Agora não há mais o que adiar. É hoje. O chamado de Cristo não ecoa no vazio. Ele está falando com você agora. E essa voz que sussurra com amor e autoridade ao seu coração também será a voz que um dia perguntará diante do trono: o que você fez com o meu filho? O que você fez com o que eu te dei? Você amou como eu mandei. Não é uma teoria, não é uma metáfora. É a realidade da eternidade batendo à porta do seu presente. Você pode ter caminhado a vida inteira, cercado de religião, e ainda assim ter perdido o Cristo. Pode ter ocupado cargos, cantado hinos, frequentado cultos, mas jamais ter se rendido de verdade. E isso é o que o céu está confrontando neste exato momento. Não basta ouvir, é preciso responder. A Bíblia diz, em Hebreus 3, versículo 15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso significa que o tempo da decisão não é amanhã, nem depois, nem quando tudo estiver mais calmo. É hoje, porque o amanhã não é garantido. O tempo da misericórdia tem limites e a eternidade não espera por indecisos. Talvez você tenha sido ferido por homens, por líderes, por instituições. Talvez tenha criado muros para se proteger. Talvez ache que ainda tem tempo. Mas quem te chama hoje não é uma religião.
Não é um pastor, não é uma emoção. É Jesus. Ele é o único que pode te salvar, o único que conhece teu coração por inteiro, o único que estará naquele trono quando os livros forem abertos. Não se engane. O juízo final não será evitado por desculpas. Ninguém dirá: Senhor, eu não sabia. Porque agora você sabe. O Espírito Santo está te chamando para uma decisão de vida ou morte. Não há neutralidade diante da cruz. Ou você se rende, ou permanece em rebeldia. Ou você diz sim agora, ou ouvirá: apartai-vos de mim depois. Não se trata de medo, trata-se de verdade. Trata-se de amor. Amor suficiente para te confrontar. Amor profundo o bastante para te alertar que a graça está aberta, mas não será eterna. Um dia, ela será substituída por juízo. E a voz doce que hoje clama por você será voz que pronunciará a sentença. E então, depois de confrontarmos a nossa resposta sobre o Filho, sobre os dons que recebemos e sobre o amor que praticamos, o momento chegará. O momento da verdade. Não haverá mais sermões. Não haverá mais canções. Não haverá mais tempo. O trono já estará posto diante dos olhos de todos e o Cordeiro, antes imolado, agora glorificado em majestade e poder, estará assentado. E nesse instante, algo acontecerá que fará o tempo silenciar e a eternidade prender o fôlego. Os livros serão abertos. Isso não é um simbolismo, não é uma linguagem poética para nos assustar. A palavra de Deus é assustadoramente clara em Apocalipse, capítulo 20. E foram abertos os livros, e nesse momento não haverá mais o que esconder. Cada palavra que você pensou em não dizer por maldade, cada pensamento secreto que você guardou no cofre da sua mente, cada motivação egoísta por trás das suas boas ações, cada intenção oculta que nem mesmo você ousava admitir para si mesmo, tudo, absolutamente tudo, estará ali registrado com a precisão implacável da justiça divina. Os céus não cometem erros de digitação. Deus não sofre de amnésia. Aquilo que você fez na escuridão, pensando que ninguém viu, será projetado na luz da eternidade. Aquilo que você pensava estar apagado pelo tempo esquecido, ou que era irrelevante, será lido em voz alta diante do trono. E o texto sagrado continua dizendo que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E não estamos falando apenas de ações exteriores, mas daquilo que ninguém viu, mas que Deus sempre soube. Porque Deus não julga a aparência, Ele sonda o coração. Ele vê o que te motiva. Ele conhece o porquê por trás do seu o quê. Essa verdade deveria fazer tremer o mais religioso dos homens, porque muitos de nós vivemos uma vida inteira preocupados com a imagem que projetamos, com o que as pessoas pensam, com os aplausos que recebemos por parecermos espirituais. Mas diante do trono, Deus não se impressionará com reputações humanas. Ele julgará com base no que está escrito no seu livro, e o livro dele não erra. Contudo, no meio dessa cena de profunda e assustadora justiça, quando o peso da nossa própria verdade parece esmagador, algo acontece que muda tudo. O texto de Apocalipse continua. E aqui está a esperança que transforma o peso do juízo em glória eterna. E outro livro foi aberto, o qual é o da vida.
Preste atenção nisso, porque entre todos os livros que serão abertos, repletos de registros de obras, de intenções, de escolhas, de falhas e de pecados, há um livro que é radicalmente diferente. Um livro que não contém uma lista de ações, mas uma lista de nomes. Um livro que não registra o que foi feito, mas quem foi redimido. O livro da vida não é um compilado de conquistas espirituais ou de méritos morais. Ele é a lista dos que foram lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. A lista daqueles que em algum momento de suas vidas pararam de confiar em si mesmos e creram em Jesus. A lista daqueles que entregaram a vida, que se renderam, que nasceram de novo. É o livro da graça pura e imerecida. E quem tem o nome ali registrado pela tinta do Calvário não será condenado pelas obras escritas nos outros livros, mas será acolhido com amor eterno. A justiça perfeita de Deus não ignora as nossas obras, mas ela encontra sua conclusão gloriosa na graça. Porque ninguém será salvo por merecimento, mas todos que estão em Cristo serão achados justos. E se o seu nome estiver escrito ali, não será porque você foi bom o suficiente, mas porque ele foi o sacrifício suficiente por você. É por isso que naquele dia haverá apenas 2 resultados possíveis. Para aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, a justiça perfeita de Deus se cumprirá, e a Bíblia descreve um destino terrível. Mas para aqueles que perseveraram, que creram, que se arrependeram, que viveram para Ele, a voz do próprio Rei rasgará o silêncio da eternidade com as palavras mais doces que um ser humano jamais poderá ouvir. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ser chamado de bendito pelo próprio Deus. Ser convidado a herdar um reino. Essa é a promessa, essa é a recompensa eterna para aqueles que escolheram viver para o Rei enquanto ainda havia tempo. E essa verdade nos leva ao ponto mais crucial de toda esta mensagem. O chamado final. Depois de ouvir tudo isso, você não pode mais permanecer o mesmo. A verdade foi exposta, a justiça foi contemplada, o reino foi vislumbrado. Agora, não há mais o que adiar. O chamado de Cristo não ecoa no vazio. Ele está falando diretamente com você neste exato momento. E a voz que sussurra com amor e autoridade ao seu coração, hoje, será a mesma voz que um dia te julgará no trono. A Bíblia nos adverte em Hebreus, capítulo 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso significa que o tempo da decisão não é amanhã. Não é quando sua vida estiver mais calma. Não é quando você se sentir pronto. É hoje. Agora. Porque o amanhã não te pertence. E o tempo da misericórdia, essa porta aberta da graça, tem um limite. A eternidade não espera por indecisos. Talvez você tenha caminhado a vida inteira cercado de religião, mas com o coração vazio de Cristo. Talvez tenha ocupado cargos, cantado hinos, frequentado cultos, mas jamais tenha se rendido de verdade. O céu está te confrontando neste exato momento. Não se engane. O juízo final não será evitado com desculpas. Ninguém poderá dizer, Senhor, eu não sabia. Porque agora você sabe. O Espírito Santo está te chamando para uma decisão de vida ou morte. Não existe neutralidade diante da cruz. Ou você se rende a ela,
ou permanece em rebelião contra ela. Ou você diz sim a Cristo agora, ou ouvirá um terrível "apartai-vos de mim" depois. E a você que já anda com Cristo, que já tem o seu nome pela fé, no livro da vida, o chamado também é para hoje. Este é o momento de renovar sua aliança, de limpar o altar do seu coração, de abandonar a hipocrisia e a superficialidade. Porque ser crente de aparência não salvará ninguém. O céu será habitado por aqueles que viveram com os olhos no trono e o coração na eternidade, buscando agradar ao Pai, não aos homens. Por isso, o meu apelo final para você, onde quer que você esteja, é este: não saia deste momento da mesma forma que entrou. A eternidade está à porta. O tempo da graça ainda pulsa. Ainda há sangue no altar, ainda há perdão disponível. Mas quando os céus se abrirem, as páginas se fixarão para sempre. Eu quero te convidar a tomar uma decisão agora. Se você ouviu a voz de Deus te chamando, se o seu coração foi confrontado, não resista. Onde você estiver em espírito, se curve diante dele. A rendição não é uma emoção, é uma decisão. É quebrar o orgulho, abandonar as justificativas e dizer com a alma: Senhor, eu preciso de ti. Salva-me, perdoa-me, toma o controle da minha vida. Essa é a resposta que muda destinos. Esse é o clamor que abre os céus e inscreve um nome no livro da vida. Vamos orar. Se esta é a sua decisão, repita essa oração em seu coração com toda a sua sinceridade. Senhor Deus, diante da tua palavra, eu me curvo. O meu coração foi confrontado e eu não quero sair deste momento sem responder ao teu chamado. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim e ressuscitou para me dar vida. Hoje eu me arrependo dos meus pecados, eu abandono o meu caminho e eu me rendo a ti. Entra na minha vida, Senhor Jesus. Sê o meu Salvador e o meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Transforma-me, restaura-me e ajuda-me a viver para ti todos os dias da minha vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, não me deixes sair como entrei. Que este chamado fique gravado na minha alma e que no grande dia eu possa ouvir com alegria a tua voz, dizendo: Vinde bendito de meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe profundamente, que Ele te guarde, que te firme no caminho da vida e que no dia em que tudo for revelado, você esteja seguro entre aqueles que brilharão como o sol no reino do Pai.